Para Aristóteles, o tempo e o movimento são incorruptíveis. O tempo não se gerou nem se corromperá. Por quê? Porque antes da geração do tempo deveria ter havido um antes, e posteriormente à destruição do tempo haveria um depois. Ora, antes e depois são tempo. Logo, há sempre tempo antes ou depois de qualquer suposto início ou término de tempo, de modo que o tempo é eterno. E também o movimento, porque o tempo não é mais que a determinação do movimento. Mas esse tempo que é eterno é o tempo do céu. O céu é, digamos, a realidade penúltima, né? Se o ato puro é a realidade última, o céu é a realidade penúltima, que sempre teria existido e realiza o seu movimento circular perfeito. O céu é eterno, o céu não se gerou nem se corromperá. Agora, só que o céu, como ele tem esse movimento, ele tem um antes, ele tem um depois, vão acontecendo realidades que não aconteciam antes, o céu ou o tempo, ele não pode ser autoexplicativo. Né? Para existir uma realidade que sempre teria existido, mas que não existe, digamos, de maneira perfeita, porque ela está se perfazendo, precisa existir uma realidade perfeita. Só pode existir o tempo composto de diversos instantes, de diversos momentos que não estão ainda atualizados por existir uma realidade supratemporal, por existir uma realidade supramóvel. Então, só pode existir o tempo móvel. Platão dizia o tempo é a imagem móvel da eternidade. Só pode existir o céu, ainda que eterno, só pode existir o céu assim, um tempo assim, se existir um motor imóvel, ou seja, algo que faz o céu acontecer, que causa o céu, sem, entretanto, ter sido causado por nada anterior. Né? Depois o Spinoza, na Idade Moderna, ele vai distorcer um pouco essa ideia aristotélica, porque ele vai falar que Deus é causa sui, Deus é causa de si. E, na verdade, Deus é causa de tudo o demais, mas não de si. Ele é causa incausada. Ele é causa para tudo que vem depois, mas não é causa de si mesmo. Porque senão ele seria de alguma forma haver uma forma em que ele, através da própria criação, está se gerando a si mesmo. Ele seria de alguma forma, no panteísmo spinoziano, né? Ele seria de alguma forma anterior e posterior a si. Ele seria de alguma forma causa e efeito de si. E, na verdade, o que Deus é para Aristóteles é um ato puro, uma causa incausada, um motor imóvel. Esse tipo de expressão, esse tipo de conceito é como se nós pudéssemos balbuciar metafisicamente, mas nós não pudéssemos chegar a compreender. Não é possível nós compreendermos no sentido de termos uma intelecção perfeita que abranja esta realidade que nós nomeamos como motor imóvel ou como ato puro. Para que nós pudéssemos sermos capazes de entender isso, nós teríamos que sermos capazes de ver isto. E certamente nós não podemos fazê-lo com os nossos recursos cognoscitivos naturais ou comuns, ou normais. Apenas se este motor imóvel emprestar a sua inteligência para a gente, ou se este ato puro emprestar um resplendor de sua luz e de sua glória, nós seríamos capazes de vislumbrar algo da essência desta realidade supratemporal, supramóvel, supraessencial, se nós entendermos por essência esse conjunto universal de essências, de atos e potências que vão se complementando, se desdobrando, acontecendo. O ser absoluto, o ato puro, o motor imóvel, ele não acontece, ele não existe nesse sentido de estar decorrendo, né?
ele é totalmente presente a si mesmo, como dirá Boécio depois, né? A eternidade, ela é um passado, um presente, um futuro, tudo isso congregados num único instante. Deus, no único instante da sua, por assim dizer, existência absoluta e eterna, é a plenitude de tudo, é a concreção absoluta, acima de tudo que existe, de tudo que é possível, de tudo que pode acontecer, de ser, né? Não de não ser, já está acontecendo e do nosso ponto de vista acontecerá, né? Mas a essência divina já é sida, por assim dizer, nessa linguagem um pouco abusada ou abusiva, né? Abusando aqui da gramática. Vamos lá. É uma permissão poética, de certa forma, uma hipérbole. Então. Só pode haver um movimento eterno se subsistir um princípio primeiro que seja sua causa, o qual deve ser eterno. Se o movimento é eterno, eterna deve ser sua causa. Deve ser imóvel, pois só o imóvel é causa absoluta do móvel. Vejam a correlação com Platão. A causa platônica não pode ser sensível, mas tem que ser inteligível. É isso? Então, o discípulo, por mais que ele queira ter dado uma formalidade científica e uma metafísica mais rigorosa às elucubrações metafísicas poéticas de Platão, ele não se afasta da essência do pensamento platônico. Eu acho que é a minha opinião, tá? Eu acho que o Aristóteles tinha uma ideia de que a filosofia dele estava mais distante de Platão do que de fato esteve, né? Eu acho que Aristóteles está muito mais próximo de Platão do que o próprio Aristóteles expressava da boca para fora, né? É que tem uma coisa que é o seguinte: os filósofos originais, os filósofos geniais, eles sempre, sempre, sempre querem marcar a sua filosofia com esse traço de originalidade. E, às vezes, quem vem depois e simpatiza com esse filósofo e com outro que veio antes e tal, às vezes tem um distanciamento que pode ver, não, na verdade, ele não estava contradizendo Platão. Por mais que parecesse, por mais que as escolas aristotélicas e platônicas, enquanto quase seitas ou quase torcidas de futebol, vão me criticar por dizer isso e tal, eu acredito que Aristóteles está muito mais próximo de Platão do que dá a entender no seu discurso, né? Substâncias separadas e ideias eternas, o motor imóvel acima das demais substâncias separadas e o bem ou uno acima das ideias eternas, o reflexo das ideias eternas nas coisas sensíveis e a presença da forma imanente nas coisas sensíveis, existe mais correlação do que aquela que as escolas costumam apontar, tá? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão pessoal, filosófica pessoal do assunto. Eu costumo fazer essas homologias e ver mais correlação entre os grandes filósofos clássicos do que uma atitude mais escolar e mais, às vezes, até de rixa entre os grandes filósofos apresentam, né? Bom, deve ser. Na física, Aristóteles demonstrou que tudo que se move, que tudo que é atualizado, né, atualizável, é movido por outro. Não é possível ir de motor em motor ao infinito. Logo, há um primeiro princípio absolutamente imóvel, do qual depende o movimento de todo o universo, né? Esse princípio absolutamente imóvel é, como dirá depois Santo Tomás de Aquino, terminando todas as suas vias, as suas 5 vias de demonstração da existência de Deus, né? O motor imóvel, a causa incausada, o ser necessário, a inteligência ordenadora e o ente paradigmático, né? Que é a via da participação.
Aristóteles, Tomás diz, isto é o que todos chamamos de Deus, né? O motor imóvel, a causa necessária, a causa incausada, o ser necessário. Isto é o que nós chamamos de Deus. Então, a filosofia aristotélica termina, né, começa com aquela preocupação física de encontrar a explicação do movimento e termina nessa grande descoberta de que a explicação do movimento só pode ser a eternidade, só pode ser Deus. Né? Termina, digamos assim, Platão, pela via da participação, chega, pela sua participação, mostra como de Deus as coisas surgiram através do demiurgo, né? Através da inteligência divina. E Aristóteles mostra como das coisas, como a existência de coisas que são compostas de ato e potência depende da existência do ato puro, do motor imóvel. Né? Então, aquela via da participação platônica é complementada pela via da causalidade aristotélica. Né? Ou seja, a participação é de cima para baixo, a causalidade vai em direção, vai das causalidades intramundanas, ela sobe até a causalidade final divina, que é a causa deste mundo, né? Que é a causa deste universo.